resolvi fazer um videozinho falando um pouco sobre a minha história artística, que começa não vou dizer muito tempo atrás, né? Porque eu, da minha cabeça eu não sou tão velha, né? Mas, assim, tem várias vertentes. Começar com o desenho, botar assim, desenho. O desenho começou ainda na infância. Sempre gostei de desenhar. E assim, claro que não era, meu Deus, que perfeição de desenho, que profissionalismo. Mas era justamente o fato de gostar de desenhar que fez com que eu não parasse e se aprimorasse com o tempo. E hoje consegui desenhar da forma que eu desenho. Mas uma curiosidade é que eu não gostava tanto de pintar, mas vou deixar a pintura mais pra frente. Outra área da arte que eu gostava é a dança. Botar assim, dança. A dança também foi na infância. Tinha 9 anos eu comecei a fazer balé. Antes disso eu já tinha vontade de fazer balé. Eu, por curiosidade, eu era fã do Michael Jackson. Botava o DVD em casa, eu ficava na frente da televisão imitando ele e eu amava dançar. E não parei mais depois que eu comecei. Tive sim que dar uma pausa na formação do balé por conta da escola. Do ensino médio, tive que ir pro ensino médio, não tive como continuar na escola de dança. Tive outros meios com que eu pude continuar dançando. Inclusive, em 2023, entrei na escola técnica de dança para eu ter o curso técnico. Se aqui em Teresina tivesse o curso superior em dança, eu já teria ido atrás, ou eu estaria me formando, ou já teria me formado, mas infelizmente aqui não tem. Então eu fui pro curso técnico, me formei em 2024. E possivelmente quando eu postar esse vídeo eu já vou ter me formado na Escola Estadual de Dança Lene Argento, que foi a escola que eu comecei com 9 anos e tive que parar no ensino médio. E aí eu voltei em 2024 e estou me formando em 2025. Agora vamos falar da música. Música. A música é uma parte das minhas artes que algumas pessoas não sabem, mas também quando eu era criança eu achava muito legal quem tocava. Eu admirava muito bateria, só que bateria eu realmente nunca tive a oportunidade de aprender. Às vezes eu tocava um balde que tinha aqui em casa, mas eu fui mais para a área do violão. Quando eu era criança, meus pais compraram para mim uma guitarra de brinquedo e eu amava essa guitarra. Eu achava, assim, eu me sentia a tocadora profissional. Teve um dia que eu tava no quarto com minha mãe conversando e tal, ela já tava com sono e eu fiquei tocando a linha de nylon da guitarra. E ela dormiu. Pronto, nesse dia eu achei, pronto, eu sou profissional, eu sei tocar. Mentira, eu não tava tocando, ela só tava com sono, mas ela dormiu. Mas isso foi pra mim, eu sei tocar. E aí, assim, eu não tinha como investir num curso de música, porque eu já tava no curso de dança. Então, ou era um ou era outro. Que, por curiosidade, o curso de música que eu conhecia tinha exatamente no mesmo local do curso de dança. Mas não tinha como conciliar, ou era um ou era o outro. Quando eu saí do balé, na minha cabeça eu achava que ia conseguir fazer o curso de música. Mas se não tinha dado certo o curso de dança, é óbvio que não ia dar certo o curso de música. Mas eu insisti, tentei, ainda passei um mês, mas não dava tempo de sair do curso e chegar na escola, porque era bem longe. Chegava atrasado na escola. Ainda passei um mês, foi o tempo que eu
eu conseguia juntar um dinheirinho, né? Nessa época eu não tinha muitas responsabilidades. Os trocados que às vezes meus pais me davam, eu guardava. E aí com esse dinheiro eu consegui comprar um violão ainda nesse mês, né? Que eu tava. Só que aí eu saí. E aí o que eu fiz? Eu deixar o violão aqui parado e comecei a aprender pelo YouTube. Era o que eu... era a forma que eu tinha para poder aprender. E eu sempre tive essa facilidade também de aprender coisas. Então eu insisti, aprendi algumas coisinhas, né? Até que foi bacana. E no ano seguinte, no segundo ano do ensino médio, eu entrei no curso o SEAC, Centro de Arte... Serviço de Arte e Cultura, uma coisa assim, da escola. E aí eu fiz um ano, né? Aprendi umas coisinhas, aquelas musiquinhas básicas, né? O Parabéns, Asa Branca. Não me pergunte aqui se eu ainda sei tocar, deixa eu ver se eu ainda sei. Eu falei, nem lembrar a música. Outro instrumento que eu tentei aprender foi o violino, mas infelizmente foi em 2020, o ano da pandemia. Então eu só passei 2 semanas tendo aula e aí não teve mais aulas porque tudo fechou e já era. E eu já tinha comprado um violino, também da mesma forma como foi com o violão. Eu comprei, foi o tempo que chegou e aí ficou aqui. Algumas coisas que eu sei foi por também aprendendo pelo YouTube, só que eu não persisti tanto, não perseverei tanto para aprender mais sobre ele, né? Aprendi técnicas de segurar e tudo mais, enfim. Não lembro de nenhuma música para tocar aqui para vocês, mas vou deixar aqui um pouco. E por último, a pintura. Por curiosidade, não é uma coisa que eu gostava desde a infância. Eu nunca fui muito fã de pintar. Foi já depois de grande já, que tive algumas experiências em que eu tinha que pintar. E aos poucos eu fui desenvolvendo a habilidade de pintar. Mas, diante das necessidades, né, de poder ter uma renda a mais, na verdade não é nada a mais, ter uma renda, porque assim, por um tempo eu priorizei a minha formação em dança, então assim, eu não conseguia, para eu poder trabalhar, ter algum emprego, eu tinha que abrir mão da dança, mas eu não queria, né? Eu quis priorizar para terminar logo e ter minha formação, e se futuramente tiver a oportunidade de trabalhar na área, já ter a minha formação, né? Então assim, eu tive que buscar meios para poder ter uma renda. E foi quando eu pensei, já que eu faço, né, como eu falei, faço alguns bicos sobre a minha capacidade de fazer arte, eu pensei, por que não usar a arte da pintura? Foi quando nasceu a Ecobag Store, foi minha primeira loja que eu tive no Instagram. Ela não foi tão impulsionada por mim mesma, como foi minha primeira experiência, em relação à divulgação, ao design, nada, não foi tão, né, essas coisas. Foi bom, foi uma experiência boa, consegui vender algumas bolsas. Também já tinha um reconhecimento de elogios, de que era bem feito. Só que eu parei por um tempo, né? Eu não estava mais conseguindo me dedicar para a loja. E aí eu desativei o perfil. Quando eu pensei em voltar, eu já não estava mais conseguindo acessar a conta. Depois eu descobri que era só por causa de um sinal que eu não estava... Como eu acabo, às vezes, colocando o mesmo e-mail, aí eu não estava conseguindo acessar, mesmo tentando recuperar a senha. Resolvi fazer logo outra conta, outra loja, resolvi mudar de nome, mudar a logo. Na verdade, porque eu não tinha uma logo. A logo foi pelo ChatGPT, mas tem a logo. Tentei conseguir estruturar bem melhor a loja. Reformei aqui o painel aqui de trás para poder ficar divulgando as bolsas e tudo mais. Então é isso. Essa é a Alessandra artista, de várias faces, várias áreas da arte. Eu desenrolo um pouco de cada coisa. Infelizmente, a arte
os artistas não são tão valorizados. Talvez, se aqui no Brasil a realidade fosse outra, teria muito mais portas que se abrissem, né? Mas, enfim, é a gente que faz nossa vida, né? Então, tô tentando da medida que eu posso correr atrás dos meus sonhos e tentando não desistir da arte, porque, enfim, né? Não tem como viver separando a Alessandra da artista. A arte está em mim. Por que não lutar pela arte?